uma avançada. Não, foi no 10. Qual que é aí? No 10. 11. Vamos ler aí. Versículo. Experimentou os 10 dias. Vamos continuar ali no versículo 14. Nós só vamos experimentar. Vamos do 14 em diante. 14 em diante. 14 e 15. Depois, bom, é bom meditar porque assim a gente vai lendo. Aí se der me ir pra frente eu vou. Nós vamos estar lendo. Os irmãos que não nos conhecem, eles estão ali assistindo. Daniel, o quê? 1:14. Os irmãos que não nos conhecem vai estar ouvindo essa mensagem da parte de Deus aqui na Desafio Jovem Só a Mão de Deus. Deus tem uma palavra no seu coração, Deus vai estar falando conosco. Nós temos meditado nesse texto, já temos falado disso. Você que não nos conhece, é Rafael Moura. Deus vai falar com você e já vai falar conosco amanhã. E você que vai estar ouvindo, você vai estar compartilhando. Compartilhe conosco e compartilhe com os amigos, que Deus vai abençoar em nome do Senhor Jesus. Nós estamos meditando no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 14. Já, se não me engano, a 7ª vez, já é 7 semanas, já perdi até as contas, né? Porque nós fomos lá, foi, voltamos e Deus já está aí. Continuamos, vamos meditar. Vamos lá, no 14 diz assim: e ele conveio nisso e o experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Diga assim: os seus semblantes eram melhores. Aleluia. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Desta sorte o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber, e lhes davam legumes. Oh, glória. Amém? Amém. Vocês viram aí na semana passada que foi feito uma experiência. Vamos fazer uma experiência? A mesma coisa que nós fazer aqui. Vamos fazer uma experiência? Vamos fazer uma mudança de repente de rotina? Foi mudado o quê? A rotina deles alimentar. E mudando essa rotina alimentar, mudou o quê? Poderia mudar, afetar eles, poderia sim ou não? Porque, por exemplo, se a gente come todo dia arroz, feijão, um monte de coisa, come de tudo um pouco, aí você para do nada e começa a tomar só água. Sofrer uma mudança, sim ou não? É radical você parar de comer tudo. Por quê? Porque você vai deixar de se alimentar do alimento que você está acostumado para poder se adequar a uma nova regra alimentar, né? Só que eles fizeram, o Daniel, como eu já disse, né, na semana, que ele ficou o quê? Ele ficou indignado praticamente. Ele falou: já que eu fui tirado da minha família, já que, né, fui tirado dos meus amigos, eu estava dizendo até hoje de manhã que, já que na onde que eu pensava que ia crescer, porque de repente ele fez projetos, sonhos na onde ele estava, já começou a crescer, era jovem, então o jovem já está cheio de sonho, já está se projetando, quero comprar uma moto, quero não sei o que, quero aquela roupa de marca, hoje tem isso, né? Quero isso, quero aquilo, ele já vai pensando o quê? O melhor, não é isso? Ele não vai pensar nada de ruim, a não ser que ele entrou pro caminho ruim, como muitos entraram no caminho ruim, aí já não tem preocupação com roupa, vai se preocupar com isso? Não vai, por quê? Porque ele perdeu a sua vida, praticamente. Ele perdeu o quê? Esperança, ele já não tem esperança. Mas um jovem comum, ele vai o quê? Eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro, eu quero comprar minha motinha, eu quero comprar aquele Ray-Ban, aquele óculos, quero sair bonito, né? Os boyzinhos lá, que hoje acontece muito. E até a gente quer ter uma coisa melhor. Eu quero dar o melhor para minha filha, para minha esposa, não é assim? Mas ele era jovem. Só que ele falou: já que eu não tenho essa oportunidade, eu não vou me contaminar, aleluia. Eu vou me jogar nas mãos de Deus. Ele falou: eu vou me colocar na mão de Deus, aleluia. E é interessante isso, irmão. Eu lembro quando eu fui para a casa de operação, quando eu abri mão para ir para a casa de operação, eu estava com 18 para 19 anos. Eu abri mão de tudo. Fui chamado para uma multinacional para trabalhar, fui chamado também para a prefeitura. Eu abri mão de tudo. Jovem. Abri mão de tudo, deixei a minha família e não foi para ganhar dinheiro não, fiquei dentro da casa de operação sem ganhar R$1.
Fazendo a vontade de quem? Procurando fazer Deus, eu vou fazer a sua vontade. E foi uma experiência para mim. E até hoje, por isso que eu estou aqui, por causa dessa experiência. Se de repente eu não tivesse me jogado na mão de Deus, você acha que eu estava fazendo essa obra aqui? Não estava, porque eu não teria experiência para falar. Eu não teria uma palavra para te dar. Eu não saberia o que você passou. Mas com aquela experiência, é por isso que eu continuo fazendo esse trabalho. Porque um dia eu fiquei lá dentro, no meio. Eram 80 jovens, quem não sabe, eu fiquei 4 anos e meio dentro lá. 80 jovens. Tinha jovens e tinha outros senhores, tinha outros, né? Saímos de lá, deixamos 230. E essa casa saiu desse trabalho. Essa casa saiu do trabalho que eu estava. O pastor Jorge foi lá, nós apresentamos para ele a casa na época com outro pastor, o pastor Flávio, que era amigo dele também lá. E aí nós fomos lá, apresentei a casa para ele, na época era novo. Aí ele lembra, aí quando nós, por acaso, no Facebook, eu acabei reencontrando ele. E aí nós descobrimos que eu conheci ele lá. Ele me conheceu lá, né, na realidade. E aí depois viemos para cá, já estamos 2 anos aí que nós estamos aqui. Mas se eu não tivesse esse contato, eu estaria aqui? Ele teria me conhecido? Não tinha apresentado para ele? Então Deus sabe, Deus tem um projeto. Você vê que tudo aí passou os anos. Acabei voltando a se encontrando, ele estava aqui, começamos a ajudar e estamos aqui na obra. Por quê? Porque houve um desejo o quê? Eu vou servir a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí os projetos vão acontecer. Quando a gente deseja servir a Deus, vidas vão ser abençoadas, pessoas vão ser alcançadas. Se você decidir servir a Deus, não é só a sua vida que vai ser abençoada, é a tua família. Aonde você estiver, pessoas vão ser abençoadas, porque você escolheu servir a Deus. Você escolheu falar, eu quero me jogar na mão de Deus, eu quero servir a Deus. Aleluia, é verdade. E Daniel falou que eu vou servir a Deus. E falou, experimenta-me. Pode fazer prova de mim aí. Vamos fazer um teste, faz um teste com 10 dias, me dá 10 dias. E essa manhã estava falando, quantos dias você precisa para poder ter uma experiência com Deus? Faz um propósito com Deus. Eu vou ficar tantos dias de oração, tantos dias em jejum, faça um propósito com Deus. Eu vou ficar o dia inteiro até Deus falar comigo o que eu tenho que fazer, como fazer. Faça um propósito que Ele vai se revelar para você. Deus se revelou aqui, dentro da Babilônia. Dentro do pior lugar que fosse no natural, dentro da Babilônia, dentro de longe de tudo de todos, Deus foi ali aparecer para Daniel. Deus se revelou, deu graça e misericórdia ao chefe dos eunucos. Ele poderia aceitar a proposta de Daniel? Não poderia. Ele aceitou porque Deus deu graça e misericórdia. Porque ele se propôs o quê? Eu vou servir a Deus. Deus quer derramar graça e misericórdia. Mas nós temos que decidir. Tem um louvor do Thales que diz, né? Que eu escolho Deus. Todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas é fácil para isso, irmão? Todo dia vai vir propósito, irmão. Sabe que é todo dia? Se bobear toda hora. Já estou te avisando, não adianta você pensar que você está aqui e não está vindo de repente. Vem esses ataques na mente. O adversário vai jogando a seta, às vezes acaba acontecendo uma situação de uma contenda com o irmão, já para você ficar nervoso, alguma coisa para você sair. Mas vem as guerras aqui também. Só que lá fora, irmão, a guerra vai ser constante, é pior ainda. Se você acha que aqui, eu não aguento ficar aqui porque eu não aguento ver a cara do irmão, eu não aguento a comida, eu não aguento isso e aquilo, lá fora vai ser muito vezes mais, se 10, 20, eu não sei. Eu sei que lá fora é pior. Aí, como eu sempre disse, você não aguenta quem está vindo a pé, vai aguentar quem está vindo a cavalo? Se você não aguenta hoje aqui com 15 irmãos, você vai aguentar lá fora? Quantas pessoas tem lá fora, irmão? Hã? Você já não está aguentando um irmão que você nem conhece, nunca morou com ele, nunca morou perto, nem longe? Imagina lá que às vezes você vai ter uma discussão com a sua esposa, com sua filha, sei lá, que aí você vai se jogar no álcool e na droga? E aí? Vai ter uma briga com o chefe e aí vou jogar tudo pro alto? Já pensou se Daniel, o que Daniel poderia fazer lá? Mas ele escolheu Deus. Essa noite o Espírito de Deus está falando conosco. Experimenta 10 dias. Qual a experiência que você precisa ter? De repente você já veio de um ar cristão,
Mas ele, de repente, Daniel veio de repente na questão que todo judeu, ele era ensinado a saber da história do povo de Deus. Ele sabia de Abraão, de Isaac, de Jacó, ele sabia de Moisés, sabia todo o Torá. O Torá, o que é o Torá? A Bíblia judaica, hebraica, dos hebreus. O que acontece? De Malaquias para trás é o Torá. Se não tivesse aqui, ó, é o Torá. Como tem o Novo Testamento, chama Bíblia para nós. Mas o Torá é todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento se torna o Torá, que é a Bíblia dos judeus, ok? Mas ele conhecia a história. De repente ele era jovem, ele conhecia só de ouvir. Deus abriu o mar vermelho, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Mas ele não tinha experiência. Só que quando ele tem esse encontro aqui, que ele vai ser o cativo, foi levado ali pelo rei Nabucodonosor para a Babilônia, ele vai ter a primeira experiência com Deus. De repente era a primeira experiência literalmente. Ele não foi de ouvir, foi de ver Deus agir. E dali a história de Daniel, depois nós vamos ver o decorrer dos textos, que a história de Daniel foi a mesma. Ele foi desonrado lá dentro? Não. Foi o homem mais honrado dentro da Babilônia. Foi o homem que mais Deus abençoou. Foi o homem que Deus mais livrou. Ele e seus amigos. Por quê? Por causa desse dia aqui. Por causa dessa situação aqui, a história do livro de Daniel não foi a mesma. Ele tinha costume de orar. Ele tinha costume de ficar na presença de Deus. Porque quando ele era jovem, ele decidiu escolher quem? A Deus. Ah, mas irmão, mas eu não estou sendo um jovem, mas é a hora agora. Deus está te dando a oportunidade de você escolher Deus agora. Ele está te dando a oportunidade de você ficar mais perto dele. Ele está te dando a oportunidade de experimentar o que você não experimentou a sua vida toda. O que você não experimentou, só na presença de Deus você vai experimentar muito mais. Até os anos que for para trás você vai até esquecer. Porque Deus tem vitória em vitória, de glória em glória. Deus tem grandes coisas para revelar para você. Deus tem tanta novidade que você fala, poxa, acho que está começando, você vai falar, comecei a viver agora. Porque Deus tem muita bênção para a tua vida. Glória a Deus. Mas ele conveio. Ele falar com aquele homem. E ele confirmou. Vamos fazer esse propósito. E dos 10 dias, diz a Bíblia aqui, que ao fim de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Quando ele fez o propósito, o que aconteceu? Deus honrou. Deus te trouxe para cá já com propósito. Seu rosto está melhor, sim ou não? Seu rosto, e lá dentro? O rosto está melhor. A barriguinha está boa. Aleluia. O músculo está ficando cada vez melhor. Tem ali a academia ali atrás também, né? Agora tem até academia. Aleluia. Não levantava, quando estava lá, não levantava nem um saco de arroz. Agora está levantando já um peso ali, né? Tem gente que não levantava mais não. Como levantar? Não comia. Não... Ficava sem comer vários dias. Como vai dar certo? Vai dar certo o negócio desse? Nem se levantava. Nem levantava. O cara botava lá, trocava. Depois de ficar 3 dias lá e 3 dias na cama. 3 dias lá, 3 dias na cama. Hã? Agora Deus está dando o quê? Semblante melhor. Está dando palavra boa. Está alimentando bem. Aleluia. E não é qualquer maná, isso aqui é tudo preparado por Deus. O que você está comendo, mas irmão, não é de repente aquilo que eu quero. Mas tudo que está sendo vindo para as suas mãos, vem da mão de Deus. Tudo que tem vindo para cá, foi pessoas, vidas que tem que colocar acreditado. Isso aqui é uma obra de Deus, eu vou mandar. Acreditando, Deus quer que eu mande isso aqui, vai lá e manda. Deus está mandando para você. Você está vivendo a provisão de Deus, a dependência de Deus. Antes era dependente de algo, agora você é dependente de Deus. Entenda isso. Daniel falou, eu vou depender de Deus. Eu não vou me comer a porção, eu vou depender de Deus. Aí o seu rosto ficou melhor. A sua vida ficou melhor. Ficou melhor porque está dependendo de Deus. Depender de Deus é melhor. A vida muda. Quando nós dependemos de Deus, tudo muda. E foi só 10 dias. Foi para começar 10 dias. Diz a Bíblia que eles tinham que ficar 3 anos estudando as letras e as línguas, vendo e tendo comportamento dentro do palácio, tudo. E diz que depois desses 10 dias, eles estavam mais gordos que todos os jovens, que comiam porção do manjar do rei. Os caras lá comendo. Eu queria imaginar, mano.
Tô querendo imaginar, tô imaginando aqui. Olha a coisa. Os camaradas comendo, pegando aquele... que na época, irmão, a comida lá não era fraca, não. Imagine você ver um porco, um leitão todinho em cima da mesa. Ver um... Me prova falar isso, né, irmão? Imagina aquele manjar, irmão. Aí comer à vontade, como que você quiser. Tipo self-service, vai naquela churrascaria, como que você quiser. O cara vai lá, né? Mas aí Daniel, só legumes na água. Legumes e aguinha. Só que eles se destacaram. De sorte que o despenseiro tirou a porção de manjar deles e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. O que quer dizer isso, irmão? Eu não estou entendendo ainda. Você não entendeu ainda? Deus tem uma porção para você e a porção dele é diferente de qualquer outra coisa que você imagina. A porção de Deus sempre é melhor. Você não precisa de muito para ficar bem, meu querido. Você não precisa de tantas coisas. A gente pensa que nós precisamos de tantas coisas, a gente precisa de poucas coisas. Porque quanto mais a gente tem muitas coisas, a gente começa a ter muita vaidade. Quanto muitas coisas, a vaidade entra. Quando entra a vaidade, entra o perigo. Sabe por que nós não precisamos de muita coisa? Muita gente pensa, eu queria ter isso, queria ter aquilo. Não, melhor não ter nada. Muitas vezes. Porque entra a vaidade. E a maior guerra que Salomão teve foi ter vaidade. Tanto que ele vai dizer em Eclesiastes depois, vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Vai entrando vaidade. O cara que tem muito dinheiro, ele não tem onde gastar, o que ele vai fazer? Ele compra coisa que ele nem precisava. Aí ele compra aquele carro caríssimo. Carro de 1 milhão. Só para poder, como diz, pagar de gatinho. Não é verdade? Para que eu vou ficar cantando com a cara aberta? Eu quero mostrar. Tem um carro que ninguém tem. É para quê? Vaidade. Ah, mas ele tem dinheiro, eu faço o que eu quero. Lógico, você faz o que você quer. Mas entra vaidade. Aí o cara começa a andar, todo mundo para olhar. Vai entrar o que no coração do homem? Vai começar a entrar no coração. Começa a entrar no coração. Porque só eu tenho aquele carro, imagina. Olha só como que o homem é. E vai entrando o que? Vaidade. Aí vai entrando o que? Daqui a pouco soberba. Vai entrando, eu sou o cara. Vai entrando. Por isso que a Bíblia diz hoje que nós lemos o que no capítulo 4, versículo 24, se não me engano, 24 a 16? Não, 18, né? 18 não, foi o 24 mesmo. Que tudo que tem que se guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede a saída da vida. É o 23. Então tudo tem que se guardar, guarda quem? Coração. Porque senão entra a vaidade. Nós, homens, entra essas vaidades, nós temos que pedir a Deus para não deixar entrar. Daniel falou, eu não quero que entre nada no meu coração. Porque Babilônia era lugar de quem tinha dinheiro. Babilônia era um lugar terrível, era um lugar de ostentação. E hoje que nós vemos a ostentação. Os jovens que vão fazer o funk, aqueles negócios, eles mostram aquela ostentação. Aí eles têm que andar com ouro, eles têm que andar com aqueles carrão, eles têm que fazer alguma coisa para chamar atenção, tem que ter aquelas tatuagens. Isso tudo é vaidade. E aí tem que esbanjar. Tem que mostrar que eu tenho. E as pessoas só olham para nós só por aquilo que nós temos. Ela não olha para nós porque olhando assim, esse é um homem de Deus, esse é um servo de Deus. Não, ela só olha para nós com interesse. Muita gente só olha para nós com interesse. Ah, se ele tem, ele é uma bênção. Se ele não tem, ele não é. Infelizmente, eu estou falando coisas que a gente acaba vendo. Pessoas olham para a gente pelo que nós temos, não pelo aquilo que nós somos. E Deus não olha assim pra gente, Ele olha falando, esse é meu filho, se ele tem ou não tem, eu amo ele é uma bênção, eu escolhi ele, eu tenho um propósito com ele, eu vou abençoar ele, eu sou o pastor dele e nada vai faltar. Então não se preocupe, meu querido, o que não aconteceu ainda vai acontecer. Deus vai cuidar de você todos os dias. Importante que nós não percamos a presença dele, importante que nós não perdemos a aliança com ele. Aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Porque as pessoas estão servindo não mais o reino. Porque tem duas coisas, uma das coisas que Deus me deu essa noite. Essa madrugada Deus me deu duas coisas. Sobre o reino de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo, irmão. O reino de Deus não é comida. Porque não só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
umas pessoas que estão esperando sair. Deus vai te dar a casa, Deus vai te dar o carro, Deus vai fazer isso. Aleluia. Deus vai fazer. Isso é fato. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro é o reino. Tem muita pessoa que é do reino, está no reino de Deus, está no reino de Deus. Aceitou Jesus, está no reino, é do reino, mas não trabalha para o reino. Ela é do reino, mas não trabalha para o reino. Ou às vezes a pessoa... Por quê que você está dizendo isso? Porque tem pessoa que é do reino, mas ela não trabalha para o reino, ela trabalha para ela. Ela não trabalha com Deus, ela trabalha por ela mesma. Nós temos que ser do reino de Deus e temos que trabalhar para Deus, com Deus. Para Deus e com Deus. Porque é diferente. Quando eu trabalho só para alguém, eu vou querer o quê? Ser comissionado naquilo que eu estou fazendo. Certo? Estou trabalhando com uma pessoa, eu quero ser bonificado naquilo. Estou trabalhando. Trabalhou, tem que ser digno do seu salário, não é assim? Estou trabalhando. Mas a diferença de não é só eu trabalhar com Deus, para Deus. Eu trabalhar com Deus. Quando eu trabalho para Deus e com Deus, a bênção é muito maior. O negócio é totalmente diferente. Aí eu posso dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agora quando eu trabalho para Deus, eu fico cobrando só Deus. Tem gente que só trabalha para Deus. É do reino, só trabalha para Deus e aí fica cobrando Deus. Agora quem trabalha com Deus e para Deus, não pelo que Ele vai dar, mas pelo que Ele faz, aí ele fica alegre, porque a confiança está nele, está em Deus, a confiança dele está em Deus. Ele sabe que Deus não vai deixar faltar, ele sabe que Deus vai abrir a porta, ele sabe que Deus vai surpreender ele. Mas tem muita gente que é do reino, está no reino de Deus, foi chamado também, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos. Foi chamado também para o reino, é do reino, faz parte do reino. Tem duas coisas que Deus mostrou na Bíblia, e eu fiquei meditando nisso. Saul, ele foi chamado para o reino, no reino de Deus, mesmo que Deus não queria que houvesse outro rei. Eles queriam um rei ao povo. Queremos ser igual às outras nações. Quero ser do reino. Queremos ter um reino com um rei. E deixaram o rei de Israel. E aí escolheram Saul. Saul era do reino. Foi escolhido por Deus, não foi qualquer um. Escolheram, foi escolhido por Deus também. Tanto que Davi falou, ai de me tocar no ungido de Deus. Foi escolhido, porque a Bíblia diz que toda autoridade vem de Deus. Nada que aconteça está fora do controle de Deus. Todas as pessoas que Deus coloca é dele. Tem umas que ele usa de uma forma. Nabucodonosor era usado por Deus, mesmo não conhecendo a Deus. Mas ele era usado por Deus. Por quê? Porque tudo está no controle de Deus. Salmo 24 diz o quê? Que todos os habitantes da terra, tudo está no controle dele. Está tudo na mão dele. O coração do rei inclina para onde ele quiser. O coração de Nabucodonosor inclinou para levar cativo o povo. Fazia muitas coisas. Depois, lá na frente, ele vai reconhecer quem é Deus, Nabucodonosor. Teve que ficar 3 anos comendo capim no chão. Que nós vamos ler lá na frente. Mas ele teve que reconhecer que existe um Deus no céu. Ele teve que reconhecer. Mas ele não sabia que ele era usado por Deus para oprimir o povo até. E aí, Saul também. Só que Saul, ele era do reino, mas ele queria fazer a sua própria vontade. Ele governava. Ele não queria... O profeta Samuel vai lá naquela cidade, mata todos os animais, mata tudo e vem embora. Ele foi lá, matou tudo, só que os animais ele deixou vivo. E ele ainda quis sacrificar os animais. Quis oferecer holocausto, sendo que ele não era sacerdote. Ele desobedeceu a ordem de Deus. Ele era ungido de Deus. Foi ungido por quê? Pelo profeta, não foi ungido? Foi ungido. Porém, ele estava no reino, mas não trabalhava para o reino. Ele quis fazer o quê? A sua vontade. Aí Davi, não, foi ungido de Deus, foi diferente. A Bíblia vai dizer que ele era segundo o coração, ou seja, ele era dirigido por Deus. Ele era do reino e para o reino. Ele fazia para Deus. Ele deixava Deus usar ele. Olha a diferença. Um queria fazer a sua vontade. O outro não, vou fazer a vontade de Deus.
E aí compara que Davi tinha um coração segundo de Deus, parecido assim, ó, como se fosse Deus. Por quê? Ele trabalhava para Deus e com Deus. Você está aqui dentro, nós temos que entender uma coisa. Eu não estou aqui à toa. Eu estou com Deus. Deus está comigo. Glória a Deus, aleluia. Deus está com você aqui. Ele te colocou para você estar junto com Ele. E Ele está junto de você. Você vai ali fazer alguma coisa, você está fazendo, não faça para ninguém, não. Faça para Deus. É para Deus. Não faça para mim, não faça para mostrar para o irmão, não faça para ninguém. Faça como se fosse para Deus. Porque é para Deus. Aí você vai ter o quê? Uma honra de Deus. Agora quem faz para ele mesmo, passa a aparecer, já recebeu o galardão dele, é para ele. Tem gente que faz para mostrar para todo mundo. Aí já recebeu a honra. Todo mundo viu, perdeu. Poderia ser honrado, né? Tem que ser para Deus, para a glória de Deus. Por isso que Jesus ensinou o quê? Quando for orar, vamos orar. Vamos fazer oração. Pai nosso está no céu. É o seu Pai. É o seu Pai de todas as coisas. Foi uma oração modelo. E no final ele vai dizer, teu é o reino. Tu é a glória. E o poder para todo sempre. É teu, Deus. Toda a glória é tua. Nada é para mim não, é tua glória. A glória tem que ser de Deus. Daniel quis que a glória de Deus se manifestasse. Por isso que ele se sobressaiu. Por isso que o rosto dele ficou melhor. Que ele estava fazendo porque ele queria se mostrar na Babilônia. Ele queria demonstrar o quê? Eu tenho um Deus, o Deus de Israel. Eu não tinha experiência com ele, mas a partir de hoje eu quero ter. Eu só ouvia falar, mas agora eu vou andar com ele. Agora eu quero ver a glória dele. Agora eu quero ser o instrumento dele. Eu quero trabalhar com Deus e para Deus. Eu quero ser instrumento do Deus vivo aqui nesse lugar. Dentro da Babilônia. Deus quer usar a tua vida aqui dentro também. Deus quer usar a tua vida. Ele quer que você seja instrumento dele. E quando sair também. Mas aqui é o seminário. Aqui é a preparação. Tudo aqui é uma preparação de Deus. Deus está te preparando para amanhã. Por isso que nós temos que se dedicar. Por isso você vai ter que se dedicar ao máximo. Se você ainda não deu o seu melhor, dá o seu melhor, irmão. Fala para o seu irmão assim, dá o seu melhor. Dá o seu melhor, Jesus. Fala, me ajuda, irmão. Me ajuda, irmão. Fala para ele assim, fala, irmão, me ajuda. Dá o seu melhor para mim, deixa Deus te usar na minha vida. Tem que deixar, irmão. Dá o seu melhor. O que você pode fazer de bom para o irmão ali? O que você tem? Você tem coisas especiais que ele não tem. Ele tem coisas especiais que você não tem. Ele tem dons que ele pode usar para te ajudar e você tem coisas que pode ajudar ele. Deus colocou algumas coisas específicas, especiais na minha vida para te ajudar e tem coisas especiais na tua vida para me ajudar, para me abençoar. Então usa o talento, vê o que você tem de melhor e se doe e você vai ver o que vai acontecer. Uma grande bênção vai acontecer na tua vida, na vida de quem estiver perto e a bênção do Senhor vai te alcançar. Daniel entendeu isso. Eu quero a porção que vem de Deus e eu vou dar o meu melhor. Deus, meu melhor eu vou me dedicar. Eu me entrego ao Senhor. Vou ficar só no legumes, na água. Vai ser dura a coisa, mas eu vou fazer. Aí diz o versículo 17. O que Deus fez para eles? Já que vocês estão se oferecendo, olha o 17 o que Deus fez para eles. Já que vocês estão se colocando na minha presença, já que vocês estão dando o seu melhor, eu vou dar o meu também. Olha o que Deus fez para ele. Ora, a esses 4 jovens, Deus, quem está falando aí? Ora, esses 4 jovens, Deus deu o quê? Quem deu? Quem deu? Diz a Bíblia. Deus deu, aleluia. Deus quer te dar, irmão. Deus quer te dar algo, mas você tem que se entregar. Ele quer te entregar algumas coisas, como já foi lido. Busca, adquire sabedoria, adquire inteligência, adquire. Você está aqui para adquirir algumas coisas de Deus, que é muito melhor que ouro e prata. Conhecimento é muito melhor que qualquer outra coisa na terra. Isso dá riqueza, isso dá prata, isso dá honra. Mas busca de Deus, Deus quer te dar. Glória a Deus. Deus quer te dar sabedoria. Aí você vai alcançar qualquer coisa que você precisar, Deus vai te dar, porque você adquiriu a melhor dádiva, que é sabedoria, inteligência. Aleluia. Ô, irmão, você quer dizer que eu não sou inteligente? Não. Você tem alguma inteligência, mas segundo a ciência, nós usamos muito pouco da nossa inteligência, muito pouco.
Nós temos que se cobrar mais, nós temos muito, irmão. Nós usamos muito pouco. Eu estava assistindo um negócio do Discovery Channel, se não me engano, sobre truques da mente. É muito legal aquele negócio. Que nós percebemos algumas coisas, nós temos que ficar ligados. Às vezes a gente não paramos para ver as coisas, não descansamos a mente, não usamos nada na mente. Se nós usássemos mais a mente, irmão, nós trabalhamos pouco. Os grandes homens que têm muito dinheiro, irmão, eles não levantam nenhuma palha. É só aqui, ó. Os grandes homens mais ricos do mundo, eles nunca levantaram uma palha. Foi só um pensamento, uma ideia, fez o negócio, deu certo, os caras são o maior rico do mundo. Os caras têm dinheiro para ele, para o filho, o neto, o bisneto. Por quê? Porque ele usou o quê? Inteligência. Ele usou só a inteligência. E a sabedoria, se Deus dá sabedoria, que é maior que a inteligência? Misericórdia. Diz que Salomão, por causa da sabedoria dele, o que aconteceu com ele? Se tornou o maior rei. Ele conseguiu fazer paz com todas as províncias, irmão. Todos os reis tiveram paz com ele. Ele conseguiu dar paz na terra. Um homem. Uma tipologia de Jesus. Ele conseguiu sozinho, só com sabedoria. E aí a Bíblia vai dizer que para esses homens, Deus deu o quê? Conhecimento e inteligência, que é sabedoria. Em todas as letras e sabedoria. Ou seja, conhecimento de tudo. Imagina você ter conhecimento de tudo, irmão. Ter na sua mente aqui um computadorzinho. É um computador humano. O camarada sabe de tudo. Você vai perguntar para ele uma coisa, ele sabe. Imagina alguém chegar e perguntar uma coisa e você saber responder. Tudo que perguntar para você saber responder. Em letras. Ó, não disse uma letra. Em todas as letras. Era mais de uma letra. Quando fala letra, é diversas línguas também, tá? Em todas as letras. E sabedoria. Não foi qualquer coisa que Deus deu. Deus quer te dar, não é qualquer coisa não, irmão. É melhor. Minhas novidades são melhores que ouro e prata. Lá em Provérbios vai dizer no capítulo 8 que as novidades do Senhor são melhores que ouro e prata. Aí a sabedoria vai clamar lá, que a sabedoria clama no capítulo 8. Ela vai clamar por sabedoria. Depois vocês vão ver lá no capítulo 8 que a sabedoria clama, me adquire. Aí como nós lemos aqui no capítulo 4, honra ela e ela te honrará. Será com uma coroa de ouro, diadema de ouro. Ela vai te coroar se você adquirir o que? A sabedoria. E ele diz, as minhas novidades, aí no capítulo, versículo 17, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me encontrarão, riquezas e honras estão comigo, riquezas sim, riquezas duráveis, mas são duráveis, as coisas que Deus dá não passa hoje e acaba amanhã não, as coisas de Deus permanecem para sempre. Quando Deus dá algo, permanece, como eu digo, diz para você, se você tem algo que é seu, você não perdeu, ainda vai chegar na tua mão, é que de repente você descuidou e deixou sair, mas Deus vai trazer de volta, mas Ele está te dando sabedoria, Ele está te preparando para você não perder de novo, para você não jogar fora a bênção dEle sobre a tua vida. Porque quando Davi pegou, ele não podia perder o reinado? Não foi esse o decreto mais ou menos? Ele perdeu o reinado? Houve um processo, mas o reinado foi dele. Parecia que ele ia perder o reinado. Parecia que ia acabar tudo. Mas não, peraí. Quando Deus faz algo, está feito, irmão. Quando Deus abençoa, está abençoado. Quando Deus ungiu, está ungido. Aleluia. E não foi por causa do pecado dele. Deus olhou e falou, se arrependeu? Vamos lá. Mais uma chance. E Deus deu para esses jovens. Mas diz aqui a palavra, aí vai dizer, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. A ideia foi de quem que Deus deu? Deus deu a ideia para quem? Para Daniel. Quem falou com o eunuco? Daniel. Ele tinha que se destacar, né, irmão? Quanto mais dado, mais é cobrado. Mas é dado. Sabe por que você muitas vezes é cobrado? Porque Deus já te deu. Sabe por que você é muito... As pessoas ficam te cobrando? Porque Deus já te deu algumas coisas e você não está usando. Quanto mais é dado, mais é... Você não exerce o que você
Tem, por isso você é cobrado. Ah, por que eu sou tão cobrado? Por que fica me enchendo o saco? Porque você tem algo de Deus e você não está utilizando. Você tem uma capacidade de Deus e você não está numa posição. Você tem uma posição que Deus já te colocou, quer que você exerça e você não exerce. Deus já te deu uma capacidade. Ai, eu sou cobrado. Ai, o irmão fica me pegando no pé. Não, é Deus te cobrando. Toma uma posição, meu filho. Eu quero te abençoar, eu quero te usar. Glória a Deus. Ai, eu não aguento, o irmão fica no meu pé. De repente é Deus apertando um pouquinho. Vai, meu filho. Anda, levanta, toma posição. Mas Daniel se distinguiu entre os três. Deus deu, além de tudo, deu entendimento em toda a visão e sonhos. Deus deu interpretação de sonhos, deu revelação dele que não teve. Tanto que no capítulo 2 nós vamos ver depois que Deus deu tanto que até quando o rei vai ter uma visão lá, ele interpreta. Porque Deus deu para ele. Deus quer te dar algumas coisas diferentes. Mas você tem que querer, né? Tem que querer, né? Nós queremos tantas coisas, não queremos? Você não quer amanhã uma casa, você não quer voltar para sua família, você não quer isso? Sim, meu Deus. Mas Deus só quer que você adquira o quê? Sabedoria, inteligência, conhecimento, o que seja. E aí? Ele só está pedindo isso de você. Conhecereis a verdade? Ele só quer que você conheça a verdade, quer que você entenda o que Ele quer com a sua vida. Ele quer que você se entre no mundo dele. E aí diz assim, e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados, entre todos eles, não, todos os jovens, depois de 3 anos. Depois de 3 anos que passou o processo, eles passaram 3 anos estudando, o rei mandou chamar quem? A todos. Todos que foram levados cativos, todos que foram para lá. Todos, foi todos jovens, tanto os hebreus, sei lá quem estava lá, os saduceus, sei lá quem estava lá. Eu sei que todos os jovens foram chamados e diz a Bíblia que quando chegou lá, entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Aleluia! Esses destacaram, irmão. Porque o que eles fizeram? Vamos começar com 10 dias. Porque aí tem coisa que tem que começar devagar. Vamos começar 10 dias. Vamos começar devagar, 10 dias. Vai ser já ruim em 10 dias. Porque parar a alimentação, mudar a alimentação, mas vamos lá, 10 dias. Vamos começar. É igual você vai caminhar. Você vai começar a caminhar, você tem que começar a caminhar. Vai andando. Aí daqui uns dias você começa, anda um quarteirão. Depois vai rodando lá de novo. Depois vai andando um pouquinho mais. Vai andando, vai andando. Daqui a pouco você já começa a correr o quarteirão. Aí vai aumentando mais espaço e vai indo. Até o corpo tem que acostumar. Você está o quê? Doutrinando o corpo. Você está o quê? Trabalhando ele. Vai chegar a hora que vai ser o quê? Normal. É de costume. Você já está acostumado com aquilo. Passaram 3 anos. E eles se distinguiram. E diz assim no versículo 20. Aí diz que eles ficaram diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes perguntava, os achou 10 vezes mais douto do que usou todos os magos, os astrólogos que havia em todo o reino. Lembra o que eu falei para você? Imagina alguém me perguntar alguma coisa para você saber tudo. Imagina alguém chegar assim, Luiz, eu quero saber tal assunto. Você vai lá, tome, responda. Resposta na língua. Imagine, e diz que eles foram tão sábios, mais que os magos e astrólogos. Você tem noção do que é isso, irmão? Eles se distinguiram mais que magos e astrólogos. Em qualquer matéria de sabedoria, eles se acharam 10 vezes mais que os caras. Começou com 10 dias, Deus fez ele sobressair 10 vezes mais. Você não está entendendo? Eu quero dizer esta manhã, o Espírito de Deus quer te fazer um homem tão importante, tão sábio, tão cheio dele, que você vai se distinguir e através disso você vai ver aonde Deus vai te levar. Deus vai te levar para um lugar que você nem imagina e vai confundir a muitos. Deus confundiu tudo, irmão. Pegou 4 jovens, esses 4 jovens sabiam mais que magos e astrólogos. Em toda a matéria de sabedoria e
inteligência, sobre qualquer pergunta, eles eram 10 vezes melhor. Perguntava para um, o cara respondia de repente dava a resposta certinha. Eles davam 10 vezes melhores. A mesma pergunta ele respondia 10 vezes melhores. Ou seja, eles tinham ponto a ponto, fio a fio para responder. Já pensou um negócio desse, irmão? Imagina isso. Deus pode fazer. Deus pode fazer, irmão. Tudo é possível ao que crer. Se creres, verás a glória de Deus. Isso é glória de Deus, irmão. Isso não é normal, não. Isso é normal. Quem acha que isso aqui é normal? Isso é normal, irmão? É sobrenatural, irmão. Deus quer me capacitar. Deus quer te capacitar. Para quê? Para que a glória dele se manifeste. Porque tudo isso é a propósito de Deus. Isso aqui é tremendo, irmão. Olha, eu vou ler de novo. E em toda a matéria de sabedoria e inteligência, sobre o que o rei lhes perguntava, fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos. Não era resposta. Era resposta o quê? Boa. De doutor, não era qualquer palavra, era, vamos dizer assim, era uma linguagem culta, bem objetiva e firme. Não era qualquer resposta. Ele era doutos do que todos os magos, não falou um mago, todos. Olha lá a palavra em todos. Quando Deus faz, ele faz para surpreender todo mundo. Todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Quantos reinos tinha lá, você sabe? Se eu não me engano, eram 132 províncias. Isso não é mais, se eu não me engano. Isso não é mais, eu vou lembrar, depois eu falo para vocês. 132 províncias. Imagine, quase por exemplo assim, 132 municípios. Se eu não me engano, se não é menos é para mais, eu vou lembrar lá depois. Mas entre as cidades era muito lugar. Deus fez algo sobrenatural. Deus quer fazer na minha e na tua vida nessa manhã. É o sobrenatural. Essa é a palavra do nosso Deus. É uma meditação. Que nós possamos ficar nessa palavra. Amém? Escolhe o perdão de Jesus.